Então, eu vou começar o projeto pela foto, né? Então, aqui eu já vi que a minha casa aqui tem 6,5 cm. Nós não precisamos fazer do tamanho que tá essa foto. Podemos aumentar e usando as medidas da casa, né? Que nem aqui ela tem 6,5 cm aqui de frente, aqui de largura na lateral ela tem 4 centímetros e a janela aqui tem 1 centímetro, pouco menos de 1 centímetro. A gente pode deixar com 1 centímetro. A porta aqui tem pouco mais de 1 centímetro. Então, a gente pode fazer 1,5 centímetros para não ficar assim muito estreitinho, né? E a mesma medida que tem essas aqui. Só muda porque a fotografia foi tirada assim, no canto aqui da casa, pegando as duas laterais, né? Então, é isso. Ah, também dá para perceber que a casa foi construída em cima de uma plataforma, bem aqui, né? Então, a gente vai começar a fazer a partir desse risco aqui. E depois a gente vai fazer a plataforma. Também se observa que aqui aparece os tijolinhos aqui, né? Aqui também, ó, o reboco caiu e aparece os tijolos. E nessa lateral também tem um bom pedaço caído e aparece os tijolos. Então, é isso para começar. E como que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o meu papel quadriculado. A casa tem 4 lados, então o mesmo que for aqui vai ser dessa lateral e o mesmo que for aqui vai ser dessa outra lateral aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer o desenho de 2 partes apenas, a da frente e a da lateral aqui, tá? O telhado é depois, é por último. Bom, pessoal, agora eu vou começar narrando, porque não sei, o vídeo ficou mudo. Então, eu tô medindo ali, eu vou aumentar as medidas da casa para ela ficar um pouco maior, porque a foto ficou pequena. Mas eu vou deixar escrito certinho nelas e vou mostrar depois, tá? Então, eu vou deixar essa parte aqui acelerado, pra gente fazer essa montagem rápida, e depois eu passo as medidas para vocês, tá bom? Então, segue bem rapidinho agora. Bom, pessoal, eu deixei aqui de frente 8 centímetros e dividi a folha ao meio, colocando 4 de um lado e 4 do outro lado. Lá, 8 centímetros. Eu arredondei para ficar fácil para dividir as portas, em número par é melhor, né? Cada janelinha ali tem 1,5 centímetro. Cada janelinha daquela ali tem 1,5 centímetro. Do telhado, gente, eu deixei 1 centímetro. Da janela até a base do telhado tem 1 centímetro. Depois que você divide no meio, é só ligar da ponta lá em cima até ali na lateral. Coloca a régua e mede assim. E aí é só riscar. Assim você consegue achar ali, ó, a altura que você quer da sua casa. Certo? É bem simples, muito fácil de fazer. Eu faço assim todos os projetinhos que eu desenvolvo aqui para o canal. Entre uma janela e outra, eu deixei 2 centímetros. Primeiro a gente risca a lateral, que a gente vai ver a altura do telhado. E depois a gente risca a altura da frente da casa, onde vai ficar a porta e janela. Eu deixei ali 2,5 centímetros entre janela e chão, tá bom? Aqui na foto dá pra ver, ó, eu fiz um risco ali, ó, com lápis. Eu passei um risco bem ali, ó,
da ponta até na outra ponta, e assim eu descobri a altura do telhado. E foi exatamente assim que eu fiz no desenho, ó, deixando 1 centímetro, né, ali no papel. Porque tudo aqui, pessoal, é pequeno, né, então a gente tá trabalhando numa escala menor. Agora, a gente é só dividir no meio, da altura até a ponta ali, pronto, já sabemos a altura do telhado. Muito fácil, muito simples de fazer. Infelizmente, a gente tem que usar muito cálculo, mas são cálculos pequenos, fáceis de compreender. E quando a gente deixa em número par, fica mais fácil para poder dividir. Não tem aqueles quebradinhos, né? Então, sempre quando for fazer a medida da frente, vocês colocam 8, 10, 4, 12, tudo número par. Bom, pessoal, agora a gente vai tirar a medida da frente da casa, onde tem a porta e a janela. Eu vou colocar 12 centímetros de frente, tá? E a altura vai ser a mesma da frente da lateral ali, onde a gente já riscou, tá bom? A altura da parede tem que ser todas iguais. Olha lá, bem ali do canto da altura, tá vendo? Eu só vou agora marcar a minha outra janela e puxar o risco para baixo. Assim. Então, a gente risca primeiro a frente onde tem aquele desenho do telhado pontudo. Depois a gente risca a lateral. Vamos também deixar 1 centímetro, né? Igual ao outro lado, tudo tem que ficar igualzinho, né? Um centímetro, e abaixo a gente já entra com janela e porta, tá? Eu tô precisando narrar, pessoal. Precisei narrar porque não sei o que aconteceu, ficou mudo. Eu acho que acabou a bateria do microfone e eu não percebi. Tá bom? Eu deixei ali 1 centímetro, 2 centímetros assim, entre parede até a base da porta. Tá bom? Todas janelas têm o mesmo tamanho. Ali tem 2,5 centímetros de altura, nós vamos fazer também 2,5 centímetros de altura para que todas as janelas fiquem padrão na largura e no tamanho. Essa aqui é a parte mais chata, mas é essencial. Se ficar torto, o que que acontece? Quando você for cortar o seu isopor, vai ficar torto, né? Daí, na hora de montar, o que acontece? A casinha fica torta, fica bamba, as paredes não batem, as janelas ficam desiguais. Então, uma parte muito importante é essa aqui, tá? É como se você estivesse desenhando a planta de uma casa. Então, tem que ser assim, é bem simples, né? Não é tão cheio de detalhes, porque não tem cômodo por dentro, não tem janela abrindo, não tem corredor, essas coisas, né? Mas é mais ou menos assim para desenhar uma planta de uma casa, né? A frente da casa. Então, mesma altura. Agora, ali a porta vai até o chão, porque é a porta. Pronto, já tá pronto. A gente vai cortar 2 vezes esses 2 modelos aí, e aí nós já temos as quatro partes. As outras partes não precisa estar fazendo todo esse processo. A não ser que tivesse porta ou janela lá pros fundos, né? Aí teria que fazer o desenho para você poder tirar a porta e janela. Mas como não tem essa casa, se tem eu não sei, porque não aparece, vou fazer como tá na fotografia. Bom, então, pessoal, fiz o recorte aqui,
O que a gente precisa são 2 retângulos como este daqui, tá bom? A gente faz um com a metragem certinho e depois só corta o outro nas mesmas proporções, tá vendo? E aqui também eu já tenho as outras 2 partes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, pessoal, bandejas de isopor e vai colar aqui, ó, tá? A gente vai colar uma bandejinha nesse tamanho, dá para fazer esta casinha aqui. Praticamente. Se você quiser que as paredes fiquem um pouco mais grossa, basta colar um isopor no outro e você terá um bem mais grossinho, tá vendo? Eu tenho essa peça aqui de Depron, eu vou usar ele. Eu tenho vários retalhos, né, sobras de outro projeto, então eu vou colar aqui, ó, tá bom? Aquele mesmo processo que eu já mostrei em outros vídeos, tá? Então eu vou fazer isso e já volto com as peças coladas e cortadas, tá bom? Porque já tem vídeo, pessoal, mostrando esse passo em vídeos anteriores. Se eu ficar fazendo isso todas as vezes, vocês vão acabar pulando essa parte e isso prejudica o canal. Então eu vou pular essa parte, tá? Bom, pessoal, separei aqui as peças, né? Eu usei régua e usei estilete bem afiadinho, né? Agora também já retirei as portas, tá? Já deixei tudo no jeito. Ó, já retirei as portas. Essa parte a gente, por enquanto, não vai se desfazer, porque é daqui que a gente vai tirar a medida das portas e janela. Pessoal, se vocês não tiverem esse papel aqui, que tem esse quadrinho, esse quadriculado, vocês podem usar a folha de sulfite, viu? Ou até mesmo folha de caderno. Bom, agora eu vou usar essa tinta aqui pra tá impermeabilizando aqui onde eu vou entrar com cola depois, tá? Eu vou fazer esse mesmo processo, porque como eu tô gravando vídeo, eu vou usar a cola instantânea, porque eu tenho que ter agilidade. Mas se você tiver tempo de espera, pode usar as outras colas, cola branca ou a cola de isopor, né? Mas como ela demora um pouco mais para tá secando, eu vou usar a tinta e a cola instantânea. A tinta para impermeabilizar e a cola instantânea não derreter o isopor, e a cola para ter agilidade, tá, pessoal? Eu vou usar essa cola, essa tinta aqui, porque ela é um pouco mais forte, né? Pronto, já passei a tinta em tudo aonde vai receber a cola. Agora eu vou ver aonde tá os desenhos aqui dos tijolos e vou replicar ali no isopor, tá vendo? Aqui perto da porta tem. É bem pequenininho, mas tem ali, ó. Debaixo da janela também tem um pedacinho que tá faltando e ali naquele canto também tem tá tijolinhos à mostra ali. Então agora é a hora da gente replicar isso. Na base também tem, mas a base a gente vai fazer depois. Ali debaixo daquela janela também tem um pouquinho ali. A gente vai fazer igual, né? É bem pouco essa casa aqui, não tem muito reboquinho caído, não. Então, agora é só riscar. Não precisa estar usando régua, porque é muito pequeno, vai na mão livre mesmo.
Bom, pessoal, fiz aqui a colagem da casa toda, né? E já passei também uma lixinha aqui para nivelar. Caso fique alto aqui, a gente dá uma abaixadinha com a lixa para ficar uniforme aqui, né? Agora eu vou entrar com a massa. Gente, vou mostrar a massa outra vez, porque sempre tem pessoas que chegou hoje no vídeo, né? Que é a primeira vez que assiste aqui o vídeo do canal e sempre faz a pergunta para mim, qual é a massa que eu tô usando. Então, gente, eu tô usando essa massa aqui, ó, tá bom? Ela é uma massa para madeira. E eu tô usando ela. Mas, se você não tiver dessa massa, pode usar a massa de parede, a massa acrílica, tá? A acrílica, não a massa corrida, a acrílica. Se você for deixar a sua casinha no tempo, bom é que seja de acrílica, porque a massa corrida é mais para dentro da casa, né? Então não pode tomar umidade. Então eu uso essa massa aqui por enquanto, pessoal, porque eu ainda tenho metade dessa lata aqui. E quando ela acabar, eu vou entrar com a massa acrílica, tá? Então eu vou usar uma espátula para aplicar na parede, como eu sempre faço de costume, tá, gente? É sempre o mesmo processo. Marceneiro usa muito. Eu não vou passar uma camada grossa, vou passar uma camada mais fina, bem fina. É só para dar uma nivelada, principalmente, gente, aqui, ó, nessa divisão aqui. Bom, pessoal, a massa, já emassei toda a parede. Agora esperar secar e dar uma boa lixada, uma lisadinha para tirar marquinhas, né? Bom, enquanto a casa vai ali endurecendo, vamos trabalhar com a porta. Gente, eu já tenho aqui no canal um vídeo que ensino passo a passo detalhado das portinhas. Por isso, eu não fiz nesse vídeo, tá? É só procurar aí que tem no canal. Se eu não esquecer, eu vou deixar o link da porta e das janelas, como eu fiz, debaixo desse vídeo aqui. Gente, eu vou usar agora essa escovinha, que ela é uma escovinha de aço. E olhando ali na fotografia, dá para perceber que a porta ela é bem judiada com o tempo, ela tá machucada, ela tá arranhada, então a gente vai representar isso usando essa escovinha. Se você não tiver escovinha, você faça com a pontinha do estilete vários risquinhos seguidos um atrás do outro. Não funde muito, não é para afundar muito, só para arranhar a superfície, não é para chegar até o fundo. Então eu vou fazer isso com portas e janelas. Agora, pessoal, com o auxílio ali da fita crepe, eu vou colar ali a fita e vou pôr nela a janela, a porta e vou fixar para ela não correr. Eu tô fazendo isso como um auxílio porque ela é muito pequenininha, né? Mela tudo o dedo da gente se a gente for pegar com a mão para pintar. Fazendo assim, você consegue pintar todas elas sem precisar sujar suas mãos e ela não vai ficar correndo. Olha a cor, gente, eu vou usar uma cor de um azul Caltrim, que quase chega perto daquela que tá ali, né, na porta. Eu vou usar essa corzinha aqui, vou colocar o preto, vou pôr branco, vou fazer sombra, né? E aonde tiver escuro a gente vai colocando, né? Agora chegou a hora de fazer isso. Então, eu vou usar essa cor aqui, tá bom? Então, eu peguei aqui o azul, um pouquinho do branco, para não deixar muito escuro, e vou dar batidinhas e ir batendo assim e pintando. Não pode deixar excesso de tinta, tá? Alise bem. Vamos pintar todas as peças da mesma cor, tá? Eu vou acelerar esse pedaço pra gente não perder muito tempo com a pintura, porque você já viu como que faz, né? É bem simples, ó. E a fita crepe, ela ajuda muito na hora de pegar
no objeto. Observe que eu não relo a mão nas portas, então isso ajuda bastante quando a peça é muito pequenininha. Olha como ela é escura, né, na porta. Agora eu vou usar um pouquinho de preto diluído numa água, bem assim aguado, e vou colocar ali em algumas partes, tá? Pra dar essa impressão de envelhecido. Pessoal, aqui na paleta eu coloquei o preto, o marrom escuro e um caramelo, pra gente começar a fazer os tijolos, mudar a cor neles, né? Fazer um fundo nele escuro com o marrom escuro. Fazendo assim, eu vou usar também o marrom escuro para passar aqui, ó, nas beirinhas, tá vendo? Aonde tá os tijolinhos. Eu vou fazer isso em todos os tijolos que estão expostos ali. Então, pessoal, aqui na bandeja eu coloquei um pouquinho do rosa e vou misturar ele num pouquinho do marrom, claro, e vou fazer aquela misturinha, né, de cerâmica clara. Porque aquela cerâmica minha que tá ali na paleta, aquele vermelho mais escuro, é a cerâmica. Olha como ele é bem forte, bem vermelhão. Então, eu não quero tão escuro assim, tão vermelho. Então, eu tô misturando um pouco de rosa, um pouco de marrom, para mim conseguir um caramelo, assim, uma cerâmica bem clarinha. E eu vou clarear os tijolinhos com essa cor aí. Olha a diferença, gente. Esse é o caramelo mesmo, sabe? Cerâmica. E aquele dali é a cerâmica clarinha. É que eu ainda não tenho a cerâmica clara, né? Se você tiver, usa a cerâmica clara. Daí não precisa fazer essa misturinha. Agora eu já vou começar a passar aqui a tinta branca. Vou passar na casa todinha essa corzinha aí, tá, gente? Cor branca. Na foto, a casa é branca. Então, pessoal, agora eu vou bater uma esponjinha para tirar as marcas de pincel, tá? Bom, pessoal, feito tudo isso, agora a gente vai pegar aqui a tinta preta e começar a manchar a parte de baixo da casa, como mostra aqui na fotografia, tá vendo? Vamos fazer toda essa manchinha aí.
Bom, pessoal, agora vamos colocar agora as janelas e a portinha no lugar, certo? Bom, aqui na casa, gente, bem aqui, ó, se nota que tem um degrauzinho aqui, né? Ela não tá rente à parede, ela tá um pouco mais pro fundo. Assim como as janelas, né? Olha, nessa dá pra ver bem, né? A gente vai fazer igual. A gente vai deixar assim mais afastado, mais pro fundo e deixar essa beirada aqui à vista, tá vendo? Peraí que todas têm um número. Essa é daqui. Quando for fazer as janelas, gente, não esquece de numerá-las, tá bom? Bom, pessoal, coloquei aqui as janelinhas, como vocês podem ver, ó, deixei aquele espacinho que eu havia comentado, né? Fiz isso com todas elas, olha, o espaço, tá vendo? Aqui tá a parede, aqui tá a madeira. E aqui a mesma coisa. Agora a gente vai continuar trabalhando nessas portinhas aqui, para deixar elas mais escuras, né? Porque aqui na foto, olha, ela é bem escura, né? A parte de cima, um pouquinho aqui no rodapé, tá vendo? Então, vamos fazer essas manchinhas aí. Vou continuar usando as mesmas cores que está aqui na paleta. Bom, pessoal, agora, com branco no pincel e bem retirado assim, eu vou passar aqui, ó, que bem aqui na foto, nota que tem um branquinho ali, né? Ó, bem de pertinho para vocês verem. Tá vendo? Vamos colocar esse branquinho aqui em todas as partes. Com tipo luz seca, sabe? Então, é daqui, ó, da metade da janela para baixo aqui. Olha como que tá ficando. Bem parecido, né, gente? Parecido, não é igual 100%, mas é assim que a gente faz. Parece que não tem essa aqui, mas tem sim, que eu vou mostrar. Ó, é que na foto tá muito pequenininho. Ó aqui. Bom? O telhado eu vou usar essa madeira. Eu já cortei aqui o tanto que eu vou precisar. Como a gente pode observar na foto, ele passa um pouco aqui, passa aqui na frente. Olha o tanto que passa aqui, né?
Olha o tanto que passa. Então, a gente tem que pegar essa largura também. Passa o mesmo tanto que passa aqui, vai passar ali. Só que aqui, gente, tem essa... É quase rente à parede, né? Passa só um pouquinho aqui. É mais as laterais que tem esse puxado maior aqui. Certo? Esse branco aqui, gente, eu não vou fazer porque quando tiraram essa foto, era o sol que tava batendo aqui, tá bom? Não é um efeito, é o sol que tá batendo aqui. Agora, esses pretinhos aqui já faz parte da casa, né? Então, olha, eu vou fixar aqui essa madeira e vou deixar um espaço ali e um espaço aqui, né? Ó. E aqui também. Não vai derreter porque eu coloquei bastante tinta, então tá bem permeabilizado aqui. Vou colocar aqui, ó. Assim. Agora, deixar secar, né? Essa parte. Olha como que vai ficar a frente. Bem aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra tampar esses buracos aqui. Tá bom? Assim que o telhado secar. Aqui tá bem fechadinho. E aqui também vou passar um pouquinho aqui de massa pra tá tampando esse encosto aqui, que não encostou, né? Então, a gente vai pôr um pouquinho de massa aqui. Muito simples. Quando você vai fazer uma réplica, então, você olha por aí, você não vê casas assim, certo? Eu poderia aqui, assim, colocar um acabamento, mas ali no desenho não tem esse acabamento. Tá vendo? Então, nessa casa, a gente sempre coloca um acabamento de madeira ali no fundo. Então, essa parte esconde, mas como nesse caso não tem, então a gente vai ter que preencher essa parte aqui, ó, né? E vamos usar massa para isso. Até o telhado. Tá vendo, pessoal, como dá para resolver? Se isso acontecer na casa de vocês, vocês vão fazer exatamente isso. Coloca o telhado, depois passa a massa juntando o telhado na casa. Aqui não vai precisar, né? Porque tá bem fechadinho, olha. Ali atrás também tá bem fechadinho. E é isso. Bom, pessoal, agora o telhado tá bem colado. Agora eu vou pegar uma lixa, né? E vou lixar essa quininha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou lixar essas duas partes para dar uma rebaixada aqui. Olha como ficou. Agora não tem nenhum bico aqui pra cima. O telhado não tá passando, eles estão rentes. Feito isso, agora eu vou pegar o betume. Vou pegar o betume à base de água, diluído em água. E vou escurecer essa parte aqui. Vou escurecer essa parte aqui, ó. Virando bem assim. Se escorrer na parede, a gente limpa.
Então, agora eu vou começar a colagem do telhado, né? Vou começar daqui de baixo até chegar lá em cima. E depois eu corto o excesso aqui nas laterais. Eu sempre faço esse processo, vocês sempre me vê fazendo isso, né, gente? Tem vídeo aqui no canal. Ó, coloco aqui. Puxo pra baixo pra alinhar bem aqui, ó. Assim. E agora o próximo vai entrar aqui. Assim. Só com a pontinha acima desse daqui. Só a ponta. Não a telha inteira. Esse lado vai encostar na madeira e o outro lado em cima da próxima telha. Eu vou fazer isso e volto daqui a pouco, com o telhado já colocado. Bom, pessoal, coloquei todo o telhado e aqui no meio eu coloquei esse palito para dar altura, para mim colocar agora essas mini telinhas que eu fiz com papel craft, gramatura 300. Eu cortei em 1 milímetro, eu cortei em 1 centímetro por meio milímetro, tá? E assim eu peguei um palito de churrasco com pontinha, tá vendo? E dobrei ele assim, para fazer as telinhas avulsas que eu vou colocar bem aqui em cima para dar acabamento, né? Eu vou fazer toda a extensão, vou fazer a parte de cima ali e vou fazer os 4 lados também para dar acabamento. Porque é bem assim que mostra na fotografia, que ela tem essas telinhas para dar acabamento, né? Para tampar ali na cuminheira. Bom, pessoal, terminei de colocar, tá vendo? Em todos os lados, nos 4 cantos, eu coloquei. Agora, gente, eu vou pintar com uma tinta escura, tinta preta, para tampar bem ali aquelas marcas de cola. Vou usar a tinta preta PVA. Bom, pessoal, como tem aqui na foto, dá uma olhadinha. Tem uma madeira aqui que tipo segura o telhado da casa, né? Ela tá encravada ali na parede. Tem ali 5 madeiras ali, bem escuras. E se tem aqui na frente, também tem na parte de trás, lá do outro lado. Então, a gente vai fazer igual, tá bom? Vamos pegar aqui um palito e vamos colocar ali, medindo certinho e olhando a foto e seguindo ela como referência. Eu vou usar esse palitinho aqui, que ele é quadradinho, e vou cortar os tamanhos que eu preciso e vou ir fixando. Assim, tá vendo? Depois eu vou escurecer com tinta. Vamos seguir o mesmo padrão da fotografia ali, tá bom? Provavelmente foi colocado assim, né, para colocar os telhados assentados nelas. Essa casa não deve ter laje, ela deve ser só na telha. Então, a gente vai colocar ali, ó, tá vendo? Medir certinho, encostar bem e colar com a cola permanente.
Agora, pessoal, vamos clarear o telhado. Tô usando ali o marrom e o rosa, para fazer aquela cor de barro bem clarinho, né? De cerâmica clara. A gente vai misturando e pode observar o telhado que ele tem várias cores nele, né? Ele tem bastante escuro nele, porque provavelmente na frente da casa deve ter uma árvore e ela tá fazendo sombra em cima no telhado. E também o tempo que desgastou, né? Que deixou tudo preto. Então a gente vai passar agora essa cor aqui, tá bom? Vamos fazer ela o tempo todo. E depois a gente vai usar também um pouquinho do amarelo ocre para dar uma clareada. Vamos usar um pouquinho do cerâmica para dar fortalecer um pouco o vermelho ali. Então, vamos seguir fazendo o telhado aí em velocidade. Então, pessoal, terminei aqui o telhado, a pintura dele, mas se você observar ali na fotografia, você vai ver que tem ali, gente, bem na pontinha, um caninho. Olha lá, bem no cantinho tem um caninho meio esbranquiçado. Então, a gente vai colocar lá. Coloquei, ele tá escurinho, não dá pra ver, mas eu vou passar um branquinho nele e ele vai se destacar, tá bom? Bom, pessoal, observando a fotografia, dá pra ver que tem uns pontos em amarelinho ali no cantinho, tá vendo? Então, a gente vai pôr porque é o que tá na fotografia, né? Então, a gente vai reproduzir isso. Eu vou usar o amarelo ocre pra fazer esse pedacinho aí, tá bom? Bom, pessoal, e é isso. O vídeo tá chegando ao final, né? Bem comprido ele ficou, não deu pra diminuir. Como vocês podem ver, eu tô pondo aqui a luz, né? Que é o sol batendo ali na casinha. Esse vídeo vai ficando por aqui, gente. Agora eu tô passando uma demão ali de tinta branca para tirar alguma pintinha que saiu fora do lugar. Quem gostou, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal quem não é inscrito. Compartilha com as amigas que gostam de artesanato e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, pessoal, a base vai ficar para o próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Beijos!